Leonardo Jardim, vamos lá, Pansieri. Você chegou nesse ano conquistando já essa vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse, né, do sentimento do dia de hoje, esse jogo tão importante, e também do papel do torcedor, né, que esperou o jogo de volta, lotou o Mineirão e fez uma festa maravilhosa aqui na noite de hoje. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Bem, em relação ao resultado, cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa, acho que de forma justa, pelo que aconteceu nos dois jogos. Mas hoje este jogo ultrapassa um pouco a parte desportiva. Porquê? Porque um clássico é um clássico. Eu cheguei aqui a 9 de fevereiro. Cheguei no dia do clássico. E lembram-se que na primeira vez que eu falei, eu fiquei triste de ver os nossos adeptos sair com uma derrota, e eu estava, durante este tempo todo, queria dar como presente aos nossos adeptos uma vitória contra o rival. Não aconteceu no campeonato, apesar de um excelente jogo que fizemos, e aconteceu hoje. E eu estou muito feliz por conseguir dar esta vitória a todos os cruzeirenses, claro, com a ajuda de todo o grupo, mas estamos muito felizes por isso. Parabéns, mister, pela vitória, pela classificação. A gente percebe a sua emoção também em relação a essa classificação. Eu queria te perguntar sobre esse grupo do Cruzeiro, né? A gente, vendo o trabalho em campo, dessa fala sua, né, de quando chegou até agora, o quanto foi repetição, bola parada, tudo isso para ser aplicado num jogo dessa grandeza e buscar essa classificação. E uma outra, se você me permite também, esse trabalho que às vezes fica lá na Toca da Raposa e muita gente não sabe, né, que é o seu com o departamento médico de performance, para colocar um atleta à disposição hoje, como foi o Caio Jorge. Novamente, boa noite, parabéns. Pronto, dando sequência a essa pergunta, eu hoje, quando acabou o jogo, estive a falar para os atletas, a dar os parabéns pelo resultado, pela nossa qualificação, pelo resultado expressivo de 4-0 nos dois jogos contra um rival que ninguém pode esquecer também. Quando via as notícias do início da época, era um rival que iria jogar pelo título brasileiro, com o Palmeiras e com o Flamengo, e por isso os jogadores são todos parabéns. Mas eu disse a eles, às vezes é a cara do treinador, às vezes é a cara dos jogadores, mas temos de dar parabéns ao staff que é responsável pelas bolas paradas do clube. Hoje em dia somos mais competentes em termos defensivos, somos muito mais competentes em termos ofensivos, com a realização já de vários golos, e o departamento clínico também faz parte integrante desta base. Ajudou a recuperar os jogadores hoje, como tem ajudado a que a equipa tenha uns níveis de recuperação alta, que eu acredito muito também na recuperação, intensidade versus recuperação, e acho que toda a gente está de parabéns. Jardim, um grande cruzeirense, até amigo da gente, o Gabs Costa, ele disse o seguinte: alguns clubes jogam a Copa do Brasil, outros a tratam como herança. O Cruzeiro não entra em campo por uma fase, ele entra por um legado. E o Cruzeiro chegou hoje a uma semifinal de uma competição de qual ele é o rei de Copas, tem 6 conquistas, e pode chegar a essa 7ª conquista. Como é que é isso? Como é que você enxerga essa possibilidade real que hoje o Cruzeiro tem? O Cruzeiro aí que tem 11 gols na competição, não sofreu nenhum, mostrando um equilíbrio, porque a gente fala muito do equilíbrio do time no Campeonato Brasileiro, e agora mostrando esse equilíbrio também na Copa do Brasil. Afinal de contas, eliminou um time aí que é forte, um rival, enfim. Queria saber de você como é que você enxerga essa competição. Bem, eu enxergo esta competição importante como o campeonato. Nós nunca fugimos dessa responsabilidade em termos destas duas competições. Com certeza que agora só vamos pensar em dezembro, com a nova organização das competições, vamos pensar em dezembro. Mas eu vou-vos dizer uma coisa em relação àquilo que é o passado. Para mim, o passado é uma história que é muito importante. Mas para nós técnicos, o importante é o próximo jogo e o que vai acontecer no presente. É como hoje, diziam que desde 2019 acho que não ganhávamos, mas isso fazia o passado.
2021 aqui em casa não ganhavas, mas isso pertencia ao passado. O importante é o presente foi que ganhamos, como alguns tabus que também já conseguimos. Eu falo sempre aos jogadores, a era é diferente, temos que pensar, o passado não pode vir para as nossas costas, o passado já passou, a gente tem que viver o presente e é isso que eu transmito, quer quando a história é a nosso favor ou quando a história é contra nós. Jardim, tudo bem? Boa noite. A sua emoção é a emoção de muitos torcedores do Cruzeiro. Quando acabou o jogo, muitos torcedores do Cruzeiro chorando. E o Cruzeiro passou por muitas coisas durante esses anos. E para voltar a ser o Cruzeiro, tem muita gente por detrás, muitas pessoas que não estão nos holofotes, da faxina, do segurança, do cozinheiro. Qual que é a importância desses trabalhadores também que fazem o Cruzeiro ser o que o Cruzeiro é? Muito obrigado. Todo o grupo de trabalho tem a sua importância nas diferentes áreas e eu como técnico, eu acredito que existem técnicos e eu tenho essa possibilidade de trazer um staff com muita gente para aqui. Se eu pedisse ao padrinho que era para trazer 5 ou 6 pessoas comigo, ele ia aceitar. E eu desde o início disse, vou trazer um staff só de 3 pessoas e depois vamos avaliar o que é que temos na Tóquio, o que é que temos. E eu encontrei muitos bons profissionais, alguns que não se enquadravam saíram, mas os que se enquadraram a gente rentabilizou-los e eles hoje estão a desenvolver um grande trabalho a todos os níveis, por isso isto é sempre uma vitória do todo, esta e as outras. Em relação à emoção, é aquilo que eu vos digo, eu ando no futebol por emoções, e é uma felicidade muito grande conseguir trazer um jogo, uma vitória 4-0 sobre o nosso rival e os nossos adeptos ficarem extremamente felizes. Acho que para nós técnicos, ou para mim como técnico, o que eu senti esta evolução desde o 9 de fevereiro, com muita felicidade que esta vitória. Mas não ganhamos nada, amanhã já disse à malta, festejem bem que amanhã vamos começar a recuperação, porque no Bahia temos um jogo difícil, temos alguns jogadores de fora, por isso temos que pensar já na frente. Ô Jardim, boa noite. Eu quero fazer um recorte de 2 falas sua e agora. Você falou de trabalhar com emoção e também da quebra de tabus. Desde que você assumiu o Cruzeiro, alguns tabus vêm sendo derrubados. Inclusive hoje, o Cruzeiro em competições nacionais não venceu o Atlético desde 2019 e também não eliminava o Atlético desde 2019 na Copa do Brasil, do ano citado. Você tem noção do tamanho da história que você tem escrito à frente do comando do Cruzeiro? Eu tenho a noção é que todos os dias dou o meu melhor em prol daquilo que é o meu trabalho como treinador no Cruzeiro, isso eu tenho a noção. E com certeza que os grandes responsáveis de todo o sucesso são os nossos jogadores, porque os nossos jogadores é que vão lá dentro e mostram a sua qualidade, o seu empenho. E a minha função é orientar, e a malta toda ela aceitou um pouco uma nova ideia, uma nova abordagem que eu tive sobre como jogar futebol e a malta está de parabéns. Mas, como digo, o treinador é um gestor e os jogadores é que jogam e conseguem trazer os resultados até agora positivos. Jardim, parabéns pela classificação, mais uma vitória. Queria que você já falou de algumas coisas que a gente não consegue acompanhar, não consegue ver. Hoje esse clássico também teve um caráter diferente por conta do adversário, né? Você repetidas vezes também já disse que olha para dentro, olha para o Cruzeiro, mas a gente sabe como é o futebol hoje, é preciso estudar o adversário. E você tinha um adversário hoje que podia acontecer tudo, né? Estreando um treinador, por mais que o Cruzeiro já conhecesse as peças, mas a ideia do Sampaoli não tinha muito clara do que poderia ser. Como é que foi esse trabalho de entender o adversário que chega para tentar tudo? Não, em relação ao trabalho, foi dividido em 2 fases. Uma fase, a nossa estratégia, aquilo que é o nosso ADN, a nossa forma de trabalhar. A segunda foi 2 alternativas que podiam aparecer neste sistema, que era um sistema já utilizado pelo treinador no Rennes, foi utilizado algumas vezes no Flamengo e tivemos uma análise desse tipo de situações.
E o que é que fizemos? Fechamos o jogo interior e demos um pedacinho aos corredores, porque sabíamos também nos cruzamentos, principalmente os cruzamentos aéreos, nós íamos ser mais competentes e mais fortes. Não é por acaso que eles tiveram muitos cruzamentos, mas em termos de oportunidades de golo, foi 4 oportunidades para o Cruzeiro, 1 oportunidade somente para o adversário. Boa noite, Jardim. Parabéns pela vitória, Rafael da Rádio Fã. Como você disse muito bem, né? Não conhecia um pouco o treinador novo, o que o adversário ia fazer, precisando do resultado. E o Cruzeiro em campo não jogou como a gente diz, né, com o regulamento debaixo do braço, não ficou esperando o Atlético atacar. É um Cruzeiro ofensivo, partindo sempre da mesma forma. Como é que é esse seu Cruzeiro? Independente de estar ganhando de 2, de 3, o Cruzeiro vai entrar em campo dessa forma? Para cima mesmo? É assim que o Cruzeiro joga? A nossa forma de jogar é, quando temos bola, queremos construir, queremos atacar, não é? Não deixamos de atacar, porque o Cruzeiro é das equipas que tem mais golos, é da equipa que cria mais situações. Quando não temos bola, temos que recolher as tropas e temos que estar equilibrados, pressionando algumas vezes, outras vezes que não há possibilidade de pressionar, com o time equilibrado. Acho que hoje batimos um recorde da Copa, não sofrer golos durante esta eliminatória, não sofremos nenhum gol e estão de parabéns em termos estratégicos o comportamento dos nossos jogadores. Ô Jardim, essa emoção aí sua inicialmente, por tudo que você vem vivenciando aqui no Cruzeiro, vendo a paixão desse torcedor, rodando Minas Gerais, vendo o quão cruzeirense é o nosso estado, né? Isso também tem a ver com isso, está se tornando aí um mineiro, cruzeirense cada vez mais, nessa história que vem sendo construída, ainda com pouco tempo, mas que o torcedor espera que seja por muitos anos. Com certeza que eu adaptei-me lindamente a Minas Gerais, eu e a família. Existem umas semelhanças entre os portugueses e os mineiros em algumas coisas, não só na gastronomia, mas também em termos comportamentais. Mas esta emoção foi, como disse, eu no dia de estreia que eu apresento, mas a gente perdeu 2-0, 60 mil no estádio, e eu senti ali as pessoas muito, muito tristes. E eu pessoalmente, como já tinha dito aqui, eu tinha isto como objetivo de conseguir dar uma vitória dentro do Mineirão contra o nosso rival, para que estas pessoas hoje saíssem felizes, e conseguimos. Não ganhamos nada, só qualificamos a equipa, mas consegui um objetivo que era mais meu pessoal, de ver hoje estes 60 mil vão estar na rua, vão estar em casa com as famílias e vão estar extremamente alegres, e foi um objetivo pessoal conseguido. Boa noite, Jardim. João Vitor Pena, no ataque. Como você citou, a CBF mudou o calendário. Eu queria que você desse a sua avaliação, se você preferia que esses jogos fossem agora, ou se você achou positiva essa mudança para o fim do ano, e como é que você projeta essas próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro? Em relação à Federação, eu acho que a Federação aproveitou a eliminação do Palmeiras, Botafogo e Flamengo da Copa do Brasil e deu uma reorganizada no calendário. Se isso não acontecesse, eles iam ter que organizar de outra forma. Não tenho que achar positivo nem negativo, é o que é, e nós temos que nos preparar para o que é. Em relação ao campeonato, que vamos ter agora até a meia-final da Taça, vai ser um campeonato duro, um campeonato em que tem muitas equipas a brigar pelos primeiros lugares, e que nós vamos ter que ser competentes, humildes, trabalhadores, para ir continuando a angariar pontos para, no fim, vermos o que é que vamos conseguir. Jardim, aqui, Tomás Machado. Quem foi? Foi o São Paulo. São Paulo, desculpem. Não é Botafogo, foi São Paulo da Libertadores, que ainda é isso mesmo. Aqui, na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre essa parada que ia ter. Você estava até na dúvida onde ia descansar, que a esposa que ia decidir, né? Eu queria que você falasse um pouco como que foi esse descanso, a importância para o time. E esse jogo de hoje, o torcedor não tem hora de parar de comemorar. Vai varar a madrugada e até amanhã de manhã. Você e os jogadores vai comemorar, vai fazer alguma... O que você vai fazer depois que sair daqui? Essa vitória que foi tão importante. Olha, a minha
minha comemoração é chegar em casa, estou com a família, o meu filho visitar, tenho alguns amigos aqui que também vieram me visitar e vou aproveitar de jantar depois de sair daqui. Em relação ao tempo de recuperação, normalmente, por exemplo, amanhã já temos treino, não temos tempo de recuperar, já temos jogo do Bahia na segunda-feira e tudo isto às vezes acarreta uma sobrecarga e por isso temos que ter esta capacidade de gerir em alguns momentos o efetivo e descansá-los, não só em termos físicos, mas também em termos psicológicos de, vamos assim, usufruírem da família, dos amigos. Mas acredito que a partir de amanhã está toda a gente outra vez começando a focar para recuperar bem, em primeiro lugar, e depois para preparar o jogo do Bahia. Boa noite a todos. Fim da entrevista coletiva do técnico Leonardo.